Deixa Deus tocar no coração de vocês, deixa Deus falar na alma de vocês. E a palavra hoje que eu quero deixar é falar sobre a carne e o espírito, amém? Está em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, vamos ler o versículo 5 até o versículo 8. Amém? Glória a Deus. O versículo 5 em diante fala assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, nós temos uma grande luta, irmãos e irmãs, contra a carne e contra o espírito. A palavra do Senhor está dizendo aqui, né? Todo aquele que se inclina para as coisas da carne, o que acontece? Essa pessoa ela vai estar o quê? Fortalecendo a carne, ela vai estar dando vida à carne, aos prazeres desse mundo, às vontades deste mundo e deixando a vontade do Senhor em segundo plano. Isso é um grande perigo, irmãos. É um grande perigo, né? Porque todo o homem ou a mulher que são tementes a Deus, que busca a palavra, que busca estar em comunhão com o Pai, não pode simplesmente satisfazer a carne. O que eu quero dizer assim, satisfazer a carne, alimentar somente com as coisas deste mundo, né? Nós temos sim que alimentar o nosso espírito, e para alimentar o nosso espírito nós precisamos da palavra de Deus, amém? E um pouquinho mais embaixo que fala aqui, ó, no versículo 6, né? Porque a inclinação da carne é morte. Aqui não está falando que é morte, você vai morrer. Está falando que é morte espiritual. No momento que você alimenta só a carne, o seu espírito ele vai ganhando uma fraqueza e ele vai caindo, ele vai perecendo, ele vai ficando doente. Vai chegar num ponto que ele não tem mais forças, né, para sobreviver. E o que acontece? Ele vai morrer espiritualmente, né? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando nós alimentamos nosso espírito com a palavra, quando nós alimentamos a nossa mente com a palavra, nós ganhamos paz interior. O que tem acontecido hoje é que as pessoas não têm essa paz interior. As pessoas hoje elas estão alimentando muita carne, né? Elas estão vivendo os prazeres momentâneos, prazeres do dia a dia e esquece de viver uma vida com Deus, uma consagração com Deus, uma intimidade com Deus. E o que acontece? Elas estão matando, né? O lado espiritual, estão alimentando a carne, mas o que acontece? Elas estão se matando, né? Porque o espírito que está nessas pessoas, que precisam de um alimento espiritual, algo sobrenatural, não estão recebendo. Por isso ganham uma fraqueza e aí morrem, né? No versículo 7, a palavra diz assim: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então, quer dizer, está falando aqui que a carne, quando nós alimentamos somente a carne, nós vivemos nos prazeres deste mundo e nós não obedecemos à lei de Deus, nós não obedecemos à vontade de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Parece ser difícil entender, né? Eu falando dessa forma, você vai falar, mas é muito difícil, eu não estou conseguindo entender. Mas eu quero dizer para você que nós, hoje, estamos vivos, nós temos um espírito, e esse espírito que habita em nós, ele pertence a Deus. O nosso Deus, ele nos deu o quê? O fôlego de vida. Nós temos o fôlego de vida. Nós temos um espírito aonde o Senhor nos permitiu, né,
receber esse Espírito e termos vida. Mas Ele não mandou nós aqui nesta terra para nós vivermos de qualquer jeito, né? Alimentando os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Deus colocou-nos neste mundo para que nós fazemos a vontade dEle. E Ele nos colocou também neste mundo para que nós sejamos como o quê? Estudante. Nós estamos aprendendo, nós estamos na escola de Deus, para quando chegar o grande dia de nós estarmos face a face com Deus, nós já vamos estar preparados. Amém? E aqui ainda fala que todo aquele, né, que ele está sujeito somente à carne é inimigo de Deus. Quando essa pessoa, ela não aceita obedecer a palavra, ela não aceita caminhar na vontade de Deus, ela se torna o quê? Inimiga de Deus. Não que Deus se torne inimiga dessa pessoa, pelo contrário, Deus está esperando para que essa pessoa se arrependa e volte para a sua presença. Mas enquanto não tem arrependimento verdadeiro, arrependimento puro, não tem como Deus fazer nada, porque o pecado ele ganhou força, ele ganhou resistência, e neste caso a pessoa não tem como estar na presença de Deus por causa do pecado. Então, se no momento que ela se arrepende, com certeza quebra aquela barreira e aí ela tem acesso a chegar a Deus, pedir perdão e clamar pela misericórdia do Senhor para que Ele mude a história desta pessoa, né? E no versículo 8 fala assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse é o final de tudo. Se você está na carne, não tem como você agradar a Deus. Porque não tem como você adorar um Deus e adorar o outro ao mesmo tempo. Se você adora um, que é a carne, que é os prazeres deste mundo, você aborrece Deus. Se você adora Deus, que é o nosso Deus verdadeiro, você aborrece o espírito, né, da carne. Mas uma coisa eu digo a você: nós somos semelhança de Deus. Nós somos filho do Deus vivo. Então você tem que fazer a escolha certa. E a escolha certa é obedecer ao Deus vivo, o nosso Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é o único que vai entregar o melhor para você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você não tem forças para continuar a caminhar, você não consegue, né, superar essa barreira, esse impedimento. Eu creio que Deus já falou com vocês em nome de Jesus. E eu digo a vocês, Deus, Ele nunca abandona um filho. A verdade é nós que o abandonamos. Porque queremos fazer a nossa vontade, que é a vontade da carne, e não a vontade do Pai. Então, se você está caminhando, mas está naquele ponto que você está tropeçando, eu aconselho você, ore ao Senhor e peça ao Senhor para que te dê forças e para que você ganhe resistência no seu espírito. No momento que você lê a palavra, no momento que você busca a presença do Senhor, no momento que você busca a face de Deus, Ele te dá resistência suficiente para você vencer os dias difíceis, os dias de tentação. Amém? Deus abençoe, graça e paz.